Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é mostrar todos os passos do desenvolvimento de um software para predição do câncer de mama utilizando Machine Learning. Então nós vamos desenvolver um software como esse, em que dados relacionados ao câncer de mama são entrados numa interface gráfica web e é feita uma predição, então, tá bom? Antes disso, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Machine Learning. Machine Learning é uma sub-área da inteligência artificial, tá? E também, o que tem sido falado muito por aí, sobre Deep Learning. Deep Learning é uma sub-área da Machine Learning, tá? Em que são usadas redes neurais mais profundas, redes neurais maiores, tá? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Aqui o Alan Turing, em 1947 ele disse, o que nós queremos é uma máquina que possa aprender pela experiência, Então é exatamente o que Machine Learning e sua sub-área Deep Learning fazem, tá? Uma máquina, softwares que aprendem por experiência, Então no nosso caso aqui, a gente vai falar sobre câncer de mama. Como que eu posso pegar um dataset com vários diagnósticos de câncer de mama e extrair um padrão disso, extrair uma experiência disso e usar isso para fazer a predição de novos casos, tá bom? Falar um pouquinho da diferença entre Machine Learning e da programação tradicional, tá? Então, na programação tradicional, eu tenho regras e tenho dados. Por exemplo, eu posso ter o dado, um numeral, por exemplo, 2 e outro numeral 2, e a regra que é somar. Então eu tenho como resposta à programação tradicional um número 4. 2 mais 2, 4. Na Machine Learning é diferente. Eu não tenho as regras. Eu tenho respostas e tenho dados. Então, por exemplo, eu tenho dados, por exemplo, um conjunto de imagens de cachorros e de gatos. Tenho 5.000 imagens de cachorro e 5.000 imagens de gatos. E eu tenho respostas, ou seja, a imagem 1 é de um cachorro, a imagem 2 é de um gato, a imagem 3 é de um cachorro, a imagem 4 é de um gato. Agora, como que eu vou reconhecer, como que eu vou fazer um software para reconhecer o que é um gato ou o que é um cachorro? Então, a Machine Learning vai me dar essas regras. Eu tenho as regras como saída, tá? Então, as regras de como reconhecer gatos e como reconhecer cachorros que vão ser dados como saída, Assim como no nosso programa que nós vamos desenvolver aqui, a nossa aplicação de Machine Learning vai nos dar as regras de como identificar um câncer de mama, por exemplo, tá bom? Então, usando o exemplo do cachorro e do gato, nós temos aqui, por exemplo, o que é uma rede neural, tá? Para fazer essa predição de cachorro e de gato. Eu tenho uma camada de entrada, em que eu entro com uma imagem de um cachorro ou de um gato. Eu tenho camadas intermediárias, o pessoal chama também de hidden layers, camadas escondidas. E eu tenho uma output layer, uma camada de saída, que me dá cachorro ou gato. Tá bom? Que é mais ou menos isso que a gente vai fazer, só que a gente vai fazer isso aqui para fazer a predição do câncer de mama, com base num dataset, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá bom? Lembrando, a ideia da inteligência artificial ela é estender e não substituir o poder das pessoas, a capacidade.
Então, nós não queremos de forma nenhuma substituir os médicos. Pelo contrário, né? Nós queremos estender a capacidade, aumentar a capacidade. Né? Então a inteligência artificial ela não deve substituir humanos. Ela deve ajudar os indivíduos, né, a realizar seu potencial pleno, né? Aumentando a sua conexão, comunicação e a cognição. Né? Então é claro, se mais pessoas tiverem diagnósticos, obviamente mais importantes serão os médicos. Né? Mais importante. Por quê? Porque eles que vão tratar as pessoas. Né? A gente vai usar um framework, uma biblioteca da Google chamada TensorFlow, tá bom? Essa biblioteca é utilizada por diversas empresas, dentre elas o próprio Google, né? Mas várias outras, tá? O Airbnb, por exemplo, para você alugar quartos das casas, utiliza essa biblioteca TensorFlow, tá? O Airbnb usa o TensorFlow. Quando você vai alugar um quarto da tua casa, você pode tirar fotos da residência, né? E o Airbnb ele usa o TensorFlow para identificar que fotos de que lugares da casa a pessoa que está alugando o quarto tirou e de que lugares faltam tirar, por exemplo. Né? Então, às vezes a pessoa tira uma foto da sala, do quarto, da cozinha, mas ela não tira uma foto da área externa, do quintal, da piscina, da varanda. Então, o Airbnb usa machine learning para identificar quais lugares da casa não tem fotos e para sugerir para a pessoa fazer isso. Né? A Coca-Cola usa o TensorFlow, né? Usa essa biblioteca de machine learning para a parte de promoções, por exemplo, de usar o smartphone para tirar foto de tampinhas. Tá? A Google, que é a desenvolvedora do TensorFlow, usa ele em diversos produtos, né? Então tem bastante machine learning no Gmail, por exemplo, né? No buscador, né? Então, e etc e tal, tá? A Airbus, né? A Airbus, ela utiliza, por exemplo, né? Na parte de pouso de aeronaves, né? Então o A350 da Airbus, ele através de redes neurais convolucionais, ele consegue identificar automaticamente a pista e fazer um pouso, né? Identificando ali pela imagem de câmeras a pista de pouso e auxiliando aí o piloto nesse pouso, aí fazer um pouso automatizado. Né? Enfim, diversas outras empresas que utilizam essa biblioteca e a gente vai usar exatamente essa mesma biblioteca, que é a biblioteca de machine learning mais utilizada por empresas, tá bom? Tá? E a gente vai usar uma versão JavaScript dessa biblioteca, tá? Que é o TensorFlow JS, né? O TensorFlow JS, JavaScript, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagem do controle de interação humano-máquina da Crew Dragon, né, da SpaceX, né? E esse controle aqui, ele foi feito, né, essa interação com o usuário é feita com JavaScript, né? Então é um exemplo bacana para a gente ver como o JavaScript tem sido usado, né? Inclusive no espaço. Né? Então a interação do astronauta com a Crew Dragon é feita via JavaScript, né? Então JavaScript hoje é uma linguagem extremamente usada, né? É claro que a biblioteca TensorFlow você pode utilizar ela em Python, você pode utilizar ela em JavaScript, você pode utilizar ela em Java, por exemplo, para fazer aplicações nativas para Android, né? Em que se programa principalmente com Java, né? Então existem várias possibilidades, né? E aqui, como a gente está fazendo uma aplicação web, né? A gente está fazendo então uma aplicação com JavaScript, né? E o bacana dessa aplicação que a gente está fazendo aqui é que ela envolve todo o ciclo de vida do desenvolvimento de uma aplicação com machine learning, né?
Então, o que está envolvido aqui, né? O que nós vamos fazer nesse curso, tá? A gente vai usar a biblioteca TensorFlow da Google e a gente vai consumir um dataset, uma base de dados real, tá? Essa base de dados é uma base de dados real de câncer de mama. Nós vamos construir um modelo neural para o aprendizado. Nós treinaremos esse modelo com base no dataset de câncer. Nós testaremos o modelo com novos dados para verificar se a aplicação está aprendendo mesmo a identificar corretamente um câncer de mama. E uma coisa muito importante, né? Nós vamos de fato desenvolver uma aplicação web para a utilização interativa desse software. Então nós não vamos só treinar um modelo, nós vamos desenvolver uma aplicação em que a pessoa vai utilizá-la no browser. Né? Nós vamos rodar a aplicação aqui, fazê-la funcionar. Né? E nós vamos também, especialmente nessa parte da área médica, né? Mas não só na área médica, em outras áreas também, a privacidade dos dados é muito importante. Né? Então, nós vamos então prezar por essa privacidade. Né? Quando a gente está desenvolvendo uma aplicação utilizando o TensorFlow JS, a gente pode desenvolver essa aplicação, que é o que a gente vai fazer aqui, utilizando o browser, né, para rodar, o navegador para rodar a aplicação. Né? Eu vou rodar aqui no Chrome. Né? E esses dados eles não precisam ir para um servidor. Né? Porque é claro que quando você pega dados como esses e manda para um servidor, como que você vai garantir depois a privacidade dos dados da pessoa? Né? Se os dados estão no servidor, depois é difícil a pessoa saber se os dados dela depois foram excluídos ou não foram. Mas aqui não, nós não vamos mandar dado nenhum para o servidor. Nós vamos fazer todo o treinamento da rede e toda a predição toda no browser. Como uma aplicação cliente, né? Toda no browser. Então, nenhum dado será enviado no servidor. Né? Então, dessa forma, a gente consegue manter a privacidade dos dados, porque os dados não serão enviados, né? Não serão mandados para um servidor, né? Onde a pessoa não sabe o que está sendo feito com os dados dela. Né? Então, essa privacidade cada vez mais é algo interessante em aplicações, tá bom? Bom, esse aqui é o endereço do dataset que nós vamos consumir, tá? Eu vou entrar aqui para vocês verem o dataset, tá? Esse aqui é o site do dataset. Ok, um dataset real, tá bom? Ele pegou imagens digitalizadas, né? E então as informações dessas imagens elas foram extraídas, né? E aqui ele lista algumas dessas informações, né? A textura, o perímetro, a área, né? Tá. Aqui é um exemplo então do CSV desse dataset, tá? Lembrando que algo que eu vou ter que fazer, eu vou comentar um pouquinho mais daqui a pouco. Eu peguei o dataset e esse dataset ele foi dividido. Por quê? Porque eu preciso de uma parte para treinar minha rede neural e eu preciso de uma parte depois para verificar se essa rede de fato aprendeu a reconhecer um câncer de mama, né? Então eu tenho um dataset para treino e outro para teste, tá? Aqui eu tenho o diagnóstico, né? Esse diagnóstico é 0 ou 1, né? Ou seja, não tem câncer ou tem câncer de mama, né? E todos aquelas outras informações, como a textura, o perímetro, a área e etc e tal, tá bom? Então agora a gente vai começar a desenvolver nosso código, tá? Eu vou mostrar um pouco, vou comentar um pouco do código e depois nós vamos executar o código aqui e fazer os testes devidos, tá bom?
Lembrando, a gente vai criar a aplicação em JavaScript, né? E ela vai rodar completamente no browser. Não vai mandar nenhum dado, né, para um servidor. Por quê? Porque esses dados são dados muito pessoais, né? Então a gente tem que manter a privacidade desses dados. Quando esses dados vão para um servidor, é difícil garantir aí a privacidade da pessoa. Então a gente vai fazer todo o processamento do lado do cliente, né? Garantindo então a proteção dos dados do paciente, tá bom? Uma coisa que, então eu vou comentar o código, né? Algo importante aqui e fundamental para começar é importar a biblioteca TensorFlow JS, tá bom? Então eu estou importando aqui do CDN a biblioteca TensorFlow JS, tá? Essa biblioteca é com ela que eu vou fazer toda a parte de treinamento, de verificação da aprendizagem, se o modelo neural que eu criei de fato aprendeu, criar o modelo neural. Então toda a parte de machine learning eu estou fazendo com essa biblioteca, tá bom? Eu estou usando também o jQuery, mas o jQuery eu estou usando para pegar dados da minha interface com o usuário, né? Então para fazer coisas, enfim, mais simples aí, como pegar dados da interface, etc e tal, tá? Manipulação de dados, tá? E estou utilizando o Bootstrap para a parte de estilo, tá bom? Então agora aqui eu estou começando o meu script, tá bom? Eu crio aqui uma função para treinar meus dados, né? Chamei a função edTrain. O objetivo dela é treinar os dados, é pegar aquele dataset que eu mostrei agora há pouco para vocês, né? E de fato treinar os dados, né? E esse treinamento de dados ele deve acontecer dentro de uma função assíncrona, tá bom? Eu vou então agora definir aqui uma string, né, que é a wdbc_train, que é aquele CSV que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Ele está inclusive na mesma pasta do repositório, tá? Que é esse arquivo aqui, né? Lembrando que ele tem todas as características relacionadas aí à predição do câncer de mama, né? Textura, o perímetro, a área, né? E o diagnóstico final, tá? Então eu vou consumir esse dataset de treinamento, de treino primeiro, tá bom? E eu tenho que dizer aqui, e é muito importante dizer isso, tá? Eu tenho que dizer qual que é o meu label. Então vocês lembram lá aquela rede neural que eu mostrei para predizer, para fazer a predição se uma imagem era de um cachorro ou de um gato. Então naquele caso o label era cachorro ou gato. Qual que é o label aqui nesse caso? O label aqui nesse caso é tem câncer ou não tem câncer, tá? Tem câncer de mama ou não tem câncer de mama, tá bom? Então, a coluna diagnóstico, tá? Deixa eu mostrar essa coluna para vocês, ó. Essa coluna aqui, ó, diagnóstico, que é 01, não tem câncer ou tem câncer, ela é o nosso label, né? Ela é o nosso output layer. Ela vai ser a nossa saída. Então eu tenho que dizer aqui para a biblioteca, ó, esse aqui é o meu label, tá bom? E claro, todas as outras colunas, se essa coluna é o meu label, o que são todas as outras colunas? São entradas de dados, né, para o aprendizado, tá bom? E agora então, que eu consumi esse dataset, né, eu vou converter ele para o formato da minha biblioteca, do TensorFlow JS, né, pegando aí todas as linhas e as colunas, tá bom? E agora eu vou fazer a mesma coisa com o dataset de teste, tá? Né? Então, de todos os dados que eu tenho, né, lembrando que cada linha nesse dataset é um paciente, cada linha nesse dataset é um paciente, é um caso diferente, né?
né? E então cada linha, né? Então temos aqui um paciente, outro paciente, outro paciente, outro paciente, outro paciente, outro paciente, outro paciente, tá? E agora as colunas, então elas mostram as características, né? Observadas ali na imagem digitalizada, né? E o diagnóstico final dado pelo médico, tá bom? E eu vou treinar então o modelo neural utilizando machine learning com isso, tá bom? Então agora eu vou fazer, eu vou ler meus dados de teste, tá? Então eu peguei mais ou menos 3/4 dos dados que eu tenho desse dataset aqui, né? Eu peguei mais ou menos, tá, os dados estão vindo desse dataset, eu peguei mais ou menos 3/4 dos dados para treinar a minha rede neural, tá? Mais ou menos 3/4, e 1/4 que sobrou, eu vou testar ela. Eu vou testar ela para ver se de fato ela aprendeu o que é um padrão de câncer de mama, tá bom? Então eu vou fazer o mesmo processo aqui de leitura desse CSV, onde estão meus dados de teste, tá? Lembrando que o diagnóstico é o label, né, do dataset, tá? Estou convertendo aí para o formato da biblioteca. E agora eu vou começar a criar a minha rede neural, né? Então, quando eu estou falando em rede neural, só para a gente lembrar, eu estou falando desse exemplo aqui, ó. Eu estou falando desse exemplo aqui. Esse é um exemplo, né? É um exemplo, é uma ilustração do que seria, tá bom? Aqui eu estou calculando o number of features, o número de características. O que é esse número de características? São essas características do meu dataset aqui, ó. Olha aqui, ó. São as características do meu dataset que estão aqui no CSV. São todas essas, ó, a textura, o perímetro, a área, todas, exceto o diagnóstico. Por quê? Porque o diagnóstico é a saída, né? O diagnóstico é a saída. Tem câncer ou não tem câncer de mama, né? Então, são todas as características menos essa. Por isso que eu calculo -1 aqui, né? -1 porque é menos a coluna do diagnóstico. A coluna do diagnóstico eu não estou usando. Eu estou usando apenas as outras colunas, né? Textura, perímetro, área e etc. Tá bom? Tá? Eu vou criar então um modelo sequencial de uma rede neural, tá? E agora eu vou começar então a criar cada uma dessas camadas aqui. Na verdade eu vou criar menos camadas do que eu tenho nessa ilustração aqui, tá? Eu vou ter na verdade 3 camadas. Eu vou ter uma camada de input, em que vão entrar as características do dataset, então a textura, o perímetro, a área, aquelas características que eu mostrei naquele CSV para vocês. Vai ser uma input layer. Eu vou ter uma hidden layer só, tá vendo? Aqui tem 3 hidden layers, ó. 1, 2, 3. Eu vou criar uma só e eu vou ter uma output layer. Lembrando que ela é um pouco diferente dessa output layer do cachorro